Olá, tudo bem? Então, vamos vamos comentar o item 23 do livrinho Mensageiros. O item 23, que se diz, o título é Pesadelos. Enfermos desatendidos. Eles entraram num pavilhão e lá era outro pavilhão. E dessa vez estava lá um monte de gente dormindo em situação precária, dormindo em mau sono, dormindo em pesadelo. E aí, nesse momento, o Aniceto falou: esses dormem em pesadelo. É um mau sono. Hum. E aí, o que acontece? O André Luiz e o Vicente. Bom, aí até o Vicente perguntou: existe bom sono? Existe. Mas naquele local, não. E aí o Aniceto mandou que o André Luiz examinasse uma paciente, uma mulher que estava ali dormindo. Eles olhem com os olhos. Porque assim, quando a pessoa está na Terra, sofre uma autópsia, ela vai ter as vísceras todas examinadas, né? Mas ali vai examinar a mente da pessoa. Daí ele mandou ele examiná-la. E ele foi olhando, e viu essa mulher. Ele começou a entrar no pensamento dela e viu que ela estava com um sujeito alcoolizado e ela estava matando esse sujeito, assassinando. E o cara estava dizendo assim: você me envenenou. E aí estavam naquela discussão e ela pegou um martelo e matou o cara. E aí, para acabar com o serviço, levou para um trilho de trem e deixou lá no lugar ermo para que o trem resolvesse o problema, liquidasse a fatura. E ele acompanhou que ela voltou para casa e ele viu, ela estava apavorada e com umas entidades, estava má acompanhada, tinha uma má companhia. Então, meus queridos amigos, ali ele viu um exemplo de pesadelo, que a pessoa estava vidrada naquele fato, naquele acontecimento. E ali ele teve compaixão pela mulher, é lógico, né? Por causa que ela também entrou numa situação ruim. E dá compaixão. E eu até agora vou lembrar um fato da notícia. Um rapaz, eu vi uma notícia lá que um rapaz agrediu uma mulher, né? Lá em Nordeste. E aí ele foi preso. Provavelmente esse rapaz também sofreu agressão lá no presídio. Veja como são as coisas. E a vida é assim, quem comete, como é que é? Quem faz dívidas, a dívida segue, a dívida acompanha o devedor. E isso é uma coisa desde que o mundo é mundo. E no que diz respeito ao plano espiritual, também segue o baile. Então, esse item até pensei em não comentar esse item, vou falar a verdade, eu pensei em não comentar. Pensei assim, não, esse item do livro é muito pesado. Tomara que melhore para frente, né? Porque eu quero dar boas notícias aqui, né? Hum, eu sei que o livro é do Chico Xavier, psicografia, série André Luiz, mas tem coisa boa, eu sei que tem. Mas aí é, é,
um fato muito interessante, a pessoa ficar em pesadelo com a consciência pesada, vidrada naquilo, é uma coisa que deve ser interessante, viu? Porque, mas a complexidade é grande, é muito grande. No mundo, eu converso com as pessoas e volta e meia estou falando de religião, fujo, mas não adianta. Parece uma coisa que é um problema, né? Então, é, hum, mas ontem eu conheci uma mulher, né? E ela tem 4 filhos, que moram todos na Europa. E ela disse assim, depois eu fui jantar numa família de amigos. E ela falou assim, que sempre disse para seus filhos que devem trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar o que quiserem. Muito bem. Depois eu fui numa família, é da Europa também. E os pais falando. Os filhos, o mais velho tem 18, né? O outro, tá, 18, 16 e 9, 10 anos. E ele feliz da vida que vão trabalhar. Vão trabalhar, o quanto antes vão trabalhar. Então, veja que a sociedade é feita e é composta e é formada os pais não educam os filhos para serem pessoas boas, para serem pessoas humanas. Se pudessem vir em vez de filho uma máquina de fazer dinheiro, melhor, né? Em vez de nascer uma criança, nascer uma máquina de fazer grana, acho que seria até melhor para o pai, né? É uma coisa assim, tudo bem que nós vivemos do lado da América, do Ocidente capitalista, e que é assim que funciona, né? Trabalha, ganha dinheiro, morre. Trabalha, ganha dinheiro, morre. Trabalha, ganha dinheiro, tá. E aí ainda tem esses pepinos aqui dos pesadelos, que depois o cara chega lá na outra vida. O cara já entra numa sociedade formada, uma formação uma invertida. Claro que daí vai diante do altar, lá recebe o sermão, ou vai no culto, né? Recebe o sermão, e aí vai amenizando um pouco, como adestrando as feras, né? Hum, mas é claro que no padrão normal, todo mundo vive normal. É claro que eu acho que nesse momento aqui dos pesadelos são para aquelas pessoas que cometeram coisas assim mais terríveis, né? Coisas mais atrozes, coisas mais que foram algoz de alguém. Foi algoz de alguém, esse alguém o acompanha. Até que esse alguém que acompanha resolve não acompanhar mais, né? Diz, olha, cansei, vai embora, eu já me dei por satisfeito. Mas, como todos possuem aquela força vital da vida divina, e quando ocorre, por isso que é bom a paz, o sossego, a harmonia, o perdão, a mansidão, tudo que Jesus falou. Jesus, ele não falou como ele foi o exemplo. Os caras até queriam que ele fosse um cara rebelde. Até queriam que ele, né? Estavam querendo mais um Barrabás, mas Jesus, não. Jesus foi pacífico. Eu acho que esse legado de ser pacífico, eu acho que torna ele realmente quem ele é. E por isso, o que eu posso dizer hoje, somente uma coisa. Fiquem bem, fiquem com a paz de Cristo, que disse: a minha paz eu vos dou. Então, que a paz de Jesus Cristo nos acompanhe. Precisamos, tá bom?